vem para assistências sociais para os programas, a União ainda deixa muito a desejar na hora de repassar aqueles recursos que já estão definidos, já estão todos estabelecidos, mas há uma demora muito grande, né? Temos recursos do FNDE, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, que é repassado para o Fundo Municipal de Educação. Tem uma previsão para o ano de 1.929.000, arrecadou 535 mil. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, esse é um outro tipo de transferência que vai sentir muito, vai ter uma queda muito grande na arrecadação desse ano, né? Tem uma previsão de 6.600.000, arrecadou 1.940.000, representando 29,41%. Ou seja, em termos de valores nominais, o ano passado, nesse mesmo período de ICMS, tinha sido arrecadado 2.042.000. E esse ano só arrecadou nesse período 1.940.000. Quer dizer, em termos de valores nominais, já houve uma perca, né? Sem falar no período que já houve de corroer o poder aquisitivo dessa moeda. E mais ainda vai sentir daqui para frente, porque se parou tudo, a indústria parou, o comércio parou, e os municípios repassam, e o Estado repassa para os municípios em função da transação comercial existente pelas empresas. Do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? Quem possui seu veículo paga esse imposto. Uma previsão de 700.000, se arrecadou 375.000, e isso ocorre numa maior ênfase, porque a gente que possui os veículos, geralmente pagamos o IPVA no início de janeiro e fevereiro, né? Próximo aí, doutor. Pronto, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, 30.000 a previsão para o ano, arrecadou 7.951. Os recursos do Fundeb, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Uma previsão de 21.600.000, arrecadou 6.958.000, representando 31,73% do previsto. Mas, comparando com o mesmo período do ano passado, o Fundeb tinha recebido o ano passado, em abril, 7.018.000. Nesse período agora, só recebeu 6.858.000, ou seja, também é uma fonte de recursos que vai sentir os repasses. E a administração municipal, mesmo dentro desse momento difícil, né, cumpriu com o reconhecimento do trabalho dos professores e dos profissionais do magistério, concedendo o mesmo aumento, no mínimo, o mesmo aumento que foi dado ao piso nacional, ele deu ao servidor. Isso significa o quê? Que o montante do recurso vai diminuir, então aquele percentual mínimo que seria que se aplicar 60%, desse recurso, talvez o município vá aplicar 67%, 70%. O professor vai receber, o profissional vai receber, porque entende que é uma classe importante e merece, né? Mas, com certeza, vai ter que equacionar a manutenção da rede, que era o que eu chamava os 40% que sobram, aquela diferença, que vem a diferença para a manutenção da rede. Se eu pego 100, tira a parte de pessoal e encargo, que fica para a manutenção da rede. Então, com certeza, a administração tem que reprogramar, porque vai ter que investir de outra fonte de recurso na manutenção das escolas da rede de educação municipal. Transferência de convênios do Estado, transferências, convênios, despesas correntes, né, uma previsão de 504.000, recebeu 81.000. Esse é o recurso que vem para o transporte escolar do ensino médio. Transferência de convênio da União não teve previsão nem arrecadação, e outras receitas correntes, uma previsão de 521.000, se arrecadou 272.000. Só fazendo um parâmetro aqui, não dá para... não tem aqui, mas aqui, do Fundeb, 6.858.000, desses 6.858.000, o município contribuiu para esse fundo com 1.991.000. Ou seja, em números redondos, é como se o ganho que o município tem com o Fundeb é da ordem de 5 milhões de reais.
né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia e até se esfriou um pouco, mas é do conhecimento de todos, e na última audiência até também eu frisei, Fundeb é um fundo estadual, com complemento formado por recursos do Estado e dos municípios, com complemento de recursos da União. E esse Fundeb, só pela lei, ele termina agora em 2020. Então, a gente tem que saber como é que vai ser feita essa renovação. Entendemos todos que não existe mais como se fazer educação sem o Fundeb, sem esse fundo, mas, ao mesmo tempo, não sabemos com que roupagem vai vir esse novo, se vai melhorar ou se vai piorar em relação ao repasse de recursos. Receita de capital, que são as receitas destinadas aos investimentos. Dentro das receitas de capital, existem 3 categorias. Operações de crédito, que é empréstimo, o município não tomou nenhum empréstimo. Alienação de bens, que é venda do patrimônio do município, também o município não alienou nenhum bem. E tem as transferências de capital, que são as transferências originárias, que são chamadas transferências voluntárias, que são as transferências de convênios, que o município celebra com a União e com o Estado. Então, tem uma previsão de receber de recurso de convênio 3 milhões e 51 mil no ano 2020 e recebeu, nesse período, 587 mil. Né? Pronto. Então, aqui nós temos um subtotal e a receita intra-orçamentária, que são as despesas do município com os próprios órgãos. Ela é chamada de uma receita intra-orçamentária. Então, o município tem uma previsão, e aqui é uma receita do SAAI, né? De arrecadar 151 mil, arrecadou 26.740. Ou seja, totalizando, o orçamento do município de Jucás para o exercício de 2020 é de uma receita prevista de 68.760. Arrecadou 21.197, representando 30,82% daquilo inicialmente previsto. Ou seja, o ideal era ter chegado aos 33%, arrecadando menos um pouco, mas dentro de um planejamento, se a expectativa fosse de que os 2 quadrimestres seguintes continuassem com essa tendência, que foi o primeiro quadrimestre, estaríamos ainda dentro de um planejamento equilibrado. A preocupação está naquilo que a gente não sabe o que vai vir agora nesses 8 últimos meses. E só comparando, né, nesse mesmo período lá, nós tínhamos arrecadado 41 milhões, que foi os 19 milhões que veio do precatório do Fundeb. Bom, em termos da receita, o comportamento da receita foi dessa magnitude. Prefeito e a todos, está aberta alguma indagação, senão eu continuo aqui com a parte da despesa. Pronto. Pronto. A despesa já está com uma dotação atualizada de 68.850.000, certo? E quais são as fases da despesa? É o empenho, a liquidação e o pagamento, né? O empenho se dá no momento da contratação, vamos falar assim. A liquidação se dá no momento da entrega ou da conclusão. E o pagamento, logicamente, se dá preenchido todos os requisitos que um processo de despesa exige com as obrigações sociais e fiscais das empresas prestadoras de serviço, se tratando das empresas. A folha de pagamento ela é liquidada mensalmente, né, e cumprido aí a fase de que o servidor trabalhou, quem fornece o material da mesma forma. Então, foi empenhado nesse primeiro quadrimestre do montante de 39.365.000, porque dentro dos empenhos, e tem a categoria de empenho global, que eu faço um contrato para 12 meses, e ali eu já empenho, já garanto o orçamento para aqueles 12 meses. A folha de pagamento se estima mais ou menos também dentro da capacidade para um período
mais longo, para que todo mês você sabe que aquela despesa existe, mas ela não pode ser precisada no momento do empenho, porque o empenho é prévio. Então, no começo de cada mês, eu não teria condições de mencionar quanto é a folha de pagamento no final do mês. Então, a lei abre a faculdade para esses natureza de despesa ser empenhada estimativa. Tanto que, no mês de janeiro, se empenhou-se muito, porque se empenha tentando garantir logo o orçamento para aquelas despesas de caráter continuado. 39 milhões, foi liquidado 20 milhões 076, ou seja, a liquidação é a despesa efetivamente ocorrida, realizada. Desses 20 milhões, foi pago 17 milhões 666, né? Então, do orçamento que tinha, menos o que empenhou, tem de saldo de dotação orçamentária ainda disponível para a realização de empenhos, 29 milhões 484, tem um valor empenhado a pagar de 19 milhões 238, que é os empenhos estimativos, que a despesa ainda vai ocorrer para momentos futuros, e a despesa liquidada a pagar, sim, é aquela despesa da competência, aquilo que foi empenhado no primeiro quadrimestre, diminui o que foi pago, a diferença é a despesa liquidada a pagar, né, que ficou 2 milhões 409. E aqui a sua grande ênfase é a despesa liquidada a pagar em relação à despesa com a folha de pagamento, que a folha é liquidada por competência, e a folha do mês de abril, os encargos sociais do mês de abril só são pagos no mês de maio, mas a folha, a despesa, ela é registrada mês a mês. E esse gráfico apenas para ilustrar as 3 fases principais da despesa, onde o janeiro, a parte de empenho, você vê que ele é bem significativo, que é o que está de verde, e depois, nos meses seguintes, eles diminuem sensivelmente. Por quê? Porque nesse empenho aqui, nos meses seguintes, à medida que a despesa for concretizada, eu só faço liquidar, eu não empenho mais, porque já estava empenhado anteriormente. Ok, doutor? Para a próxima. Pronto. Demonstrando a despesa aqui por categoria, né? Como a receita também tem a categoria receita corrente e receita de capital, a despesa também, tem a despesa corrente e a despesa de capital. Então, a receita corrente, voltando lá um pouquinho, ela serve para a manutenção e o custeio da máquina administrativa, e aquilo que for ainda disponível, ele pode investir, ou seja, pode utilizar numa despesa de capital. Já lá, a receita de capital, obrigatoriamente, ela tem que ser utilizada numa despesa de capital. Então, por categoria, né, de despesa corrente, aqui é o orçamento para a manutenção e o funcionamento da administração municipal, ou seja, do município como um todo. Tem um orçamento de 58 milhões, já foi empenhado 37, liquidou 19, pagou 16, né? Tem uma liquidada, um valor empenhado a liquidar de 18, uma liquidada a pagar de 2 e um saldo orçamentário de 20. Na despesa de capital, aqui são os investimentos, ou seja, são os dispêndios com obra e aquisição de equipamento, e também tem dentro da despesa de capital a parte das amortizações de dívida. Então, tem um orçamento de 10 milhões 798, empenhou 1 milhão 722, liquidou 881, pagou 863, tem uma empenhada a liquidar de 841, pagou 18 e tem um saldo orçamentário de 9. E os seus totais vão bater também com as planilhas anteriormente apresentadas. Ok, doutor? Pronto. Ainda em relação à despesa, só de uma forma mais extrativada, em relação à despesa por grupo, dentro da categoria da despesa, mas por grupo e natureza de despesa. Então, dentro da despesa corrente, nós temos a despesa com pessoal e encargos, né? Então, tem um orçamento para o ano de pessoal em encargo de 31 milhões. Foi empenhado 21, foi liquidado 11 milhões, né? Ou seja,
os 4 meses da folha do mês do quadrimestre, né? Já representa 11 milhões a folha de pagamento dos 4 meses. Foi pago pessoal e encargos, logicamente. Foi pago 9.919.000, tem uma despesa liquidada a pagar de 1.170.000, certo? Outras despesas correntes, que são as despesas para a manutenção, ao material do consumo, a prestação de serviço, e demais despesas para o custeio da máquina administrativa. Um orçamento de 26.800.000, foi empenhado 15, liquidou 8, pagou 6 milhões, tem uma liquidada a pagar de 1.220.000, certo? E um saldo orçamentário ainda de 11.054.000. Dentro da despesa de capital, os investimentos, e aqui são as obras e as aquisições de equipamento, tem um orçamento para investimento de 9.674.000, ou seja, existia por parte da administração municipal um planejamento de uma ênfase muito grande para a questão de construção. Eu diria que Jucasa é um município que constrói muito, pela experiência que a gente vê, vamos dizer assim, tanto de recursos que recebe, que sempre consegue convênio, mas o recurso próprio que a administração municipal destina para os investimentos é bastante significativo pelo porte do município, né? Então, a gente tinha uma expectativa muito boa, ainda está tendo aí, né? Nós estamos todos aí ainda, agora o primeiro quadrimestre, vamos ver como é que se comporta. Mas, de investimento do primeiro quadrimestre, foi empenhado 995, foi liquidado 577, foi pago 538, tem uma despesa liquidada a pagar de 18 mil. Amortização da dívida, que são os parcelamentos, né, que o município tem, um orçamento de 1.105.000, um valor empenhado de 727, liquidou 304, pagou 304, ou seja, demonstrando que o município está pagando rigorosamente aqueles valores dos seus vencimentos referente aos parcelamentos que ele possui, principalmente com o INSS. Né? E também tinha aqui a reserva de contingência, que já está zerada, né, que ela serviu de fonte para a abertura do crédito extraordinário. Então, é uma despesa, foi apresentada a despesa por categoria, e dentro da categoria o grupo de natureza de despesa, né? Uma forma, e aqui dando a ênfase, que a maior grupo de despesa é com folha de pagamento, pessoal em casa. Essa é a despesa por unidade orçamentária, assim, como a transparência vai estar disponível, eu acho que não se torna necessário estar lendo secretaria por secretaria de como é que está o comportamento. Eu diria aqui rapidamente que o maior orçamento em termos de secretaria é da educação, né? Depois da saúde, né? Uma educação com um orçamento inicial de 27 milhões, né? A saúde com um orçamento previsto de 13 milhões e a parte de infraestrutura, 9 milhões, né? Daquele montante de 68 milhões inicialmente fixado. Mas eu acho que não precisa a gente detalhar aqui secretaria por secretaria. O próximo, senhor. Pronto. Ali foi a apresentação das leis da execução fiscal, e aqui nós vamos apresentar alguns limites que são e resultados do primeiro quadrimestre. Né? Passador. Pronto. Nós temos dentro da Constituição os limites, né, em relação à aplicação dos recursos de impostos e transferências. Esses percentuais mínimos, eles são avaliados ao término do exercício financeiro, apenas que quadrimestralmente ele deve ser apurado para você ver a tendência e fazer o planejamento de como é que está se comportando a sua execução de recurso próprio nas áreas, principalmente de educação, saúde e Fundeb, como também de gasto de pessoal. Né? Então, vamos dizer assim, na educação, o município aplicou inicialmente em suas receitas de imposto de transferência 25,14%, né? Na saúde, aplicou 14,53%, né? Do Fundeb,
ele aplicou 73,43%. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Vamos dizer assim, é 60%. Então, se ele está gastando com folha e encargo 73%, significa dizer que ele só está ficando do montante do recurso 27% para investir na manutenção da rede, né? Por quê? Porque, vamos dizer, é o recurso para movimentar tanto a área de recurso pessoal, né, como também da manutenção da rede, né? E gasto com pessoal, esses 3 valores iniciais, eles são apurados do quadrimestre. Já a despesa com pessoal, ele é apurado do mês atual e 11 meses anterior. A lei determina que ele seja dessa forma, para que você tenha, a cada período que você apura, você acompanha a sazonalidade da folha. Por quê? Porque em junho ou julho, você geralmente paga o 13º, ou paga as férias do professor. Quando é em dezembro, você paga o 13º do servidor. Então, você está sempre fazendo, nos últimos 12 meses, que ao término do exercício, você está de janeiro a dezembro fazendo os cálculos. Então, o município gastou de pessoal nos últimos 12 meses 52,51% da receita corrente líquida. O limite legal máximo permitido é 54%, ou seja, o município está dentro do limite legal, né, que é 54%, e ele só gastou 52%, só entre aspas, né, porque já merece acender a luz, o sinalzinho amarelo, porque, vamos dizer assim, a gente não sabe o comportamento dessa receita. A tendência é que essa receita corrente líquida caia esse ano. Então, vamos dizer assim, se a receita cai, se a despesa permanecer, significa dizer que você vai aumentar o seu percentual. Então, vamos dizer assim, é um cálculo que a gente vai acompanhar não mais quadrimestralmente, e sim mensalmente, para passar para o prefeito, a administração municipal, comportamento para que necessário, indicando, né, tenha que tomar as medidas, porque não é de maneira nenhuma aconselhável o gestor municipal gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida com pessoal e em casa. A situação de um caso, mesmo nesse percentual, é confortável, né? A gente trabalha e conhece. Felizmente, os municípios têm uma dificuldade enorme de cumprir esse limite. Não é só o município, não, é os estados, e vai ficar mais difícil ainda, porque está mudando o regramento de apurar a despesa de pessoal. A partir do próximo ano, as despesas com as organizações sociais, dizer, esses hospitais, a UPA, tudo são administrados por organizações sociais. A partir do próximo ano, tudo que essa organização social gastar com o pessoal vai entrar no cômputo da despesa do Estado. Então, vai haver uma gritalhada muito grande por parte dos estados, o município nem tanto, porque trabalha com pouco a organização social, mas já houve a mudança na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e determinou que a partir de 2021, os dispêndios que as organizações sociais vão ter com o pessoal também vai entrar no cômputo do gasto. Então, é um momento bem difícil. Próximo, doutor. Pronto. Aqui a avaliação do resultado primário, é uma forma de avaliar qual é, se o município, durante a execução, ele está tendo disponibilidade financeira de receitas primárias para que possa ser utilizado no pagamento de juros de dívida, né? E aqui no primeiro quadrimestre, né, a receita primária do município foi 20.921.000, e a despesa primária foi 20.686.000. Ou teve um resultado primário positivo de 234.199,17, ou seja, dentro de um parâmetro demonstrando um equilíbrio, né, entre a receita e a despesa desse primeiro quadrimestre. Né? Não comprometeu inicialmente toda a receita arrecadada com despesa. Está tendo um resultado primário positivo. Próximo. Um resultado nominal, né, que é a avaliação
da capacidade ou da diminuição da dívida do município, né? E ele faz o confronto entre as despesas e a dívida consolidada. E ele compara dois períodos. Ele compara sempre o período final do exercício anterior, 31 de dezembro de 2019, com o período do primeiro quadrimestre. Lá no segundo, ele vai comparar o segundo quadrimestre com o primeiro período, com o último período de 2019. No exercício de 2019, né, nós tínhamos uma dívida consolidada, que são os parcelamentos que o município possui, e essa dívida é da ordem de 23.340.000, certo? E tínhamos uma disponibilidade líquida de caixa de 16.927.000. Como é que é apura? Vamos dizer, lá em 31 de dezembro de 2019, o município possuía em suas contas disponibilidade de caixa 24.824.000. E tinha de restos a pagar o quê? Despesas contraídas, mas que não foram pagas ao término do exercício, de 7.896.000. Então, eu pego toda a disponibilidade de caixa que o município possui, menos as obrigações das dívidas de res a pagar. Então, eu tinha uma disponibilidade de caixa líquida, o município, de 16 milhões. Aí eu pego o montante da dívida consolidada, 23, menos o 16, então eu tenho o chamado a dívida consolidada líquida. Que isso daqui ele serve para avaliar, que a Lei de Responsabilidade Fiscal também avalia qual é o montante máximo que os municípios podem chegar em relação à dívida consolidada líquida. Então, tive uma dívida consolidada líquida de 6 milhões. O mesmo parâmetro e a mesma forma de avaliar foi feito agora em 30 de abril. Ou seja, tinha uma dívida consolidada de 23.049.000, ou seja, nominalmente essa dívida diminuiu, aqui em torno de 300 mil reais foram pagos de parcelamento, né? Como é que se comportou o res a pagar em relação à disponibilidade de caixa, né? Quer dizer, agora, nesse período de 30/4, você vê que a disponibilidade de caixa do município permaneceu praticamente a mesma, né? Exatamente daquele dinheiro que está reservado. Eu diria o prefeito, talvez, que ele não chama mais de um mocó, porque, né, que ele gosta muito de chamar de mocó, mas ele está guardado, né? 24.837.000 e de res a pagar 5.920.000, ou seja, tem uma disponibilidade de caixa de 19 milhões. Então, se eu pegar essa dívida de 23, diminuir 19, a minha dívida consolidada líquida foi 3.773.000. Como é que apura o resultado nominal? É a dívida consolidada líquida do período anterior menos a dívida consolidada líquida do período atual. Houve um resultado nominal, ou seja, a dívida do município, nesse primeiro quadrimestre, diminuiu 2.680.000, comparada com o mesmo período em 31 de dezembro de 2019. Próximo, doutor. Pronto. Só demonstrando aqui sobre a dívida consolidada, né? Nesse primeiro quadrimestre, iniciou-se o ano com um saldo de dívida de 2.340.000, houve uma atualização dessa dívida de 29 mil e resgatou, ou seja, se pagou 320. Então, a dívida consolidada, o parcelamento, saldo de parcelamento, esse parcelamento vem lá de muitos e muitos anos, que a gente sabe como é o comportamento dessa dívida com o INSS. Aí de 2, 3 gestores aí que vem, que antecede a administração do prefeito Luna. 23.049.000. Então, lá foi apurado, lá quando a gente fez o cálculo do resultado nominal, que a dívida consolidada líquida, que é o DCE, é 3.733.000. Essa dívida consolidada líquida é para avaliar a capacidade que o município tem até de endividamento. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, essa dívida consolidada líquida dos municípios, ela pode ser 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida do município, nos últimos 12 meses, foi 61 milhões.
1,2 vezes, era como se essa dívida pudesse chegar a 73 milhões. Ou seja, é um índice, como a gente acompanhou, os limites de educação, de saúde, de Fundeb, de pessoal. Isso daqui também é um índice que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina na avaliação fiscal do município que seja procedido, né? Então, o município está cumprindo fielmente, está muito aquém ou além, né? Daquele limite máximo estabelecido ou possível que o município poderia se endividar. Próximo, acho que vai terminar. Pronto. Então, senhoras e senhores, esse foi o comportamento da nossa gestão fiscal nesse primeiro quadrimestre, fazendo um parâmetro e fazendo uns confrontos entre a previsão para o ano, o que foi arrecadado no período, e, ao mesmo tempo, fazendo um confronto com o período do ano passado. Então, vamos dizer, o município demonstrou todo o equilíbrio, uma preocupação da administração em assumir os compromissos dentro da capacidade de fonte de recursos que o município dispõe, né? E, nesse primeiro momento, encerro aqui a parte da gestão fiscal. Se quiserem fazer perguntas agora, a gente abre o bate-papo aí, e logo em ato contínuo a gente inicia a audiência pública da gestão dos recursos do SUS. Pois não, prefeito? Alguém vai perguntar alguma coisa, Manuel? Não, ninguém se manifestou, não. Bom, aí, nesse caso, eu já faço o encerramento dessa primeira parte, né, Manuel? Manuel, é o seguinte, eu quero lhe parabenizar. Está ouvindo? Ouvindo. Opa! Manuel, eu quero parabenizar, viu? Parabenizar pelo seu trabalho, pela forma didática como você apresentou, todos os resultados da nossa gestão. Todas as pessoas que estão acompanhando estão vendo, testemunharam a responsabilidade que a gestão tem com recursos próprios, e isso você fez a demonstração em cada item do grande cuidado que o prefeito Luna tem com o dinheiro do povo, certo? Então, eu quero lhe parabenizar e fiquei muito feliz de as pessoas estarem acompanhando. Tem uma informação que está sendo transmitida também pela página da prefeitura, e isso é bom, porque a comunidade toma conhecimento de tudo que o prefeito Luna faz. E você sabe que sempre a transparência tem sido uma coisa, a nossa marca, a transparência, prestar conta com o dinheiro do povo. E é isso que a gente tem feito. Então, parabéns aí pela sua apresentação de uma forma muito didática, viu? Parabéns. Eu também gostaria de fazer 2 colocações. Oi, não. Pronto. Primeiro, dizer, né, que muito bem retransmitido, muito bem transmitido para todos, sempre com muita didática, sempre muito atencioso, doutor Manuel, então a gente agradece sempre por essa presteza, né? A segunda audiência pública que nós estamos realizando, né, doutor? Isso. E tem sido, com certeza, muito bom. E dessa vez, melhor ainda que ao vivo. Eu queria fazer 2 considerações. O seguinte: primeiro, observando, né, o resultado primário positivo, isso é muito importante, né? Demonstra equilíbrio nas contas, nas finanças do município, e como a gente sempre diz, é como a casa da gente, né? A gente tem que saber planejar o dinheiro que recebemos com a nossa despesa, mesmo assim é o município. Então, parabéns ao prefeito, né, por isso. Observei também a questão dos recursos do Fundef, né, que continua em caixa. Isso também é importante que a população saiba disso, né, porque às vezes as pessoas nos perguntam, e o dinheiro está lá, né? Se for para pagar os professores, né? Então, é muito importante saber disso. E outra coisa que nos preocupa, assim, uma das coisas que nos preocupa é a questão da queda de recursos, né? Que a gente, assim, a previsão de cair mais ainda, e a gente saber que já caiu um pouco, né? E quando cai recurso, cai prestação de serviço, e a gente sabe que quem perde com isso é a população. Então, a gente espera que esses recursos sejam compensados, né? Para que a administração possa continuar
com a eficiência, com a eficácia que vem tendo nesses anos, né, o sucesso que vem tendo nesses anos da administração do prefeito Lula. Eram só essas considerações. Ok, presidente. Eu quero agradecer aí as palavras da nossa presidente e dizer que realmente é uma coisa que nos preocupa, essa queda de receita. Eu até imagino que, a partir do mês de julho, o que depender de impostos, talvez as prefeituras não cheguem a arrecadar nem 50% do que vinha arrecadando. É bem provável que seja menos. Mas, como existe aí a possibilidade do presidente assinar um reforço de recurso, né, para substituir essa falta de receita, eu acredito que dê mais ou menos para equilibrar. Mas a situação, Dora, realmente ela é muito delicada, porque você viu que nós chegamos aí a um índice de 52% da folha de pagamento, coisa que praticamente nunca aconteceu com a gente. Então, isso já é uma dificuldade que nós vamos enfrentar. E você sabe que é muito duro isso, mas nós vamos trabalhar como a gente sempre fez. E eu, às vezes, brinco, e o Lisboa está aí ouvindo, eu tenho dito que boi só põe força amarrado, porque se ficar no pasto folgado, ele não faz força, não. É isso que nós vamos fazer, pegar a nossa equipe de secretários e vamos trabalhar. Aonde for preciso cortar despesa, a gente vai cortar. Agora, uma coisa que a gente vai fazer tudo para não cortar é a qualidade da prestação de serviço que nós oferecemos à nossa população. É isso mesmo, prefeito. O serviço que a administração municipal de Jucás tem para com a população, ela é de uma ênfase muito grande, e assim, e a cada momento, realmente, esse ano, mais do que nunca, quando se busca administrar com equilíbrio, tem que ser feito acompanhado para e passo, né? Porque vai se sentir. Porque na apresentação, muitas vezes, a gente vê em valores nominais até o equilíbrio, né? Mas, como eu falei inicialmente, são recursos extraordinários, não são recursos fixos. Esse recurso está garantido até o final do ano e vai manter essa tendência. Vamos dizer, se Deus quiser, a pandemia vai diminuindo, não vai acabar. A gente sabe, tem consciência que ela não vai acabar, mas ela vai diminuindo. E a partir do momento que ela for diminuindo, e que, se Deus quiser, vai diminuir, mas, assim, os efeitos dela em relação aos impostos já estão efetivados. E esse suplemento que o governo federal está acenando repassar, pelos estudos que a CNM, né, que a Confederação Nacional dos Municípios fez, ele vai andar longe de atingir a perca. Agora, é importante o que o governo federal está fazendo, encaminhar esses recursos, é muito importante. O município não pode dizer que é um momento de dificuldade, a União está fazendo uma boa parte, né? Vamos dizer, que é o que você está falando, está para ir para ser sancionada, aquela PLP 39, onde vai destinar 60 bilhões de recursos para o Estado, né? Sendo que desses 60 bilhões, 10 bilhões é para a saúde, né? Para o Covid, só que desses 10, 7 é para os estados, 3 para se dividir com os municípios. Dos outros 30 bilhões vai vir para os estados e dos 20 bilhões vai ser rateado para os municípios. Esse daí é o que está previsto inicialmente, a compensar a perca, né? E ele foi critérios diferentes, a gente não sabe como é que vai ocorrer, principalmente para os municípios de pequeno porte, como é que vai ocorrer essa questão dessa reposição da perca. A CENEI também tem um auxílio do FPM, mas só está garantido para os primeiros 4 meses, março, abril, maio, junho. Então, o FPM, que a perca do FPM nesses 4 meses, ele já aprovou uma medida provisória que garantiu esse repasse. Mas, a partir para frente, será se ele vai repor a perca do FPM, né, que vai ser o segundo semestre todinho? Então, tudo isso está sendo uma incógnita muito grande, tem que ter muita cautela, as administrações municipais têm que ter muita cautela nas suas ações, procurar equilibrar, porque a tendência realmente é das coisas difíceis, e assim, nós estamos falando
de um último ano de uma gestão, e que é bem diferente dos demais pela exigência da lei. Então, vamos dizer assim, é um último ano de gestão onde nenhum gestor pode deixar despesa, dívida, sem disponibilidade financeira para pagar. Então, como é que se faz? É fazendo o dia a dia, procurando manter o equilíbrio. Porque quando chegar lá na ponta, se tiver só a dívida e não tiver o dinheiro, vamos dizer, isso nas análises das contas do gestor e aí de todos os prefeitos, vai ter um agravamento. Então, nós temos que ver esse acompanhamento, procurar como é que está se comportando a tendência dessa receita e equacionando ou fazendo confronto com a despesa, porque lá no final, essa conta vai ter que pelo menos zerar. Não vai sobrar, mas vai zerar o dinheiro que você tem, é suficiente para pagar a dívida. Né? Ok, vamos dar início aqui à segunda parte, ou à segunda audiência pública, que trata da gestão dos recursos do SUS, né? Os recursos que são transferidos do Sistema Único de Saúde, da União, com os municípios, e, logicamente, também com os recursos próprios que o município investe em saúde. Vamos passar... Pois não? Está me ouvindo? Opa, Nerina, boa tarde, tudo bem? Já falei, eu levantei a mão, acho que não viram. Manuel, só antes de fechar, eu queria aqui contribuir um pouco aqui na sua fala, quando você falou dos recursos da assistência social. Pode ficar à vontade. Falar aqui para todos, né, da nossa dificuldade na assistência social em relação aos recursos, como você bem colocou. Nós somos considerados, né, nesse momento de pandemia, também como serviço essencial. Né? O decreto federal estabeleceu o trabalho da assistência como essencial. Nossos CRAs têm que estar abertos, o CREAS, o setor do Bolsa Família, todas as atividades do serviço de convivência, do PAI. Então, temos que manter tudo aberto e funcionando. O grande desafio é recursos, como você bem falou, nossos recursos estão atrasados, as parcelas mensais, veio recurso extraordinário, né, para incrementar os serviços, veio sim, mas também estamos com dificuldade porque estamos com parcelas anteriores atrasadas. E uma das maiores dificuldades da assistência é um trabalho remoto. Você imagina fazer um trabalho remoto, onde as famílias, muitas delas não têm um celular, mora na zona rural e não tem acesso à internet. Então, assim, está sendo um desafio muito grande, né? Trabalhar essas famílias sem atendimento presencial. O atendimento presencial só acontece em casos urgentes, né? Mas a gente tem que fazer aquele trabalho com serviço de convivência, com os idosos, com as crianças, gravando vídeos, gravando mensagens, fazendo ligações, com essas dificuldades todas, né? Então, assim, só falar para todos, estamos, sim, realizando serviço, nossos equipamentos estão abertos, as equipes estão trabalhando, mas não está sendo fácil. A gente tem encontrado muitos desafios, muitas dificuldades, mas estamos trabalhando da forma como tem que ser, os serviços funcionando e alimentando todos os sistemas, porque o governo federal acompanha os serviços através dos sistemas que a gente alimenta diariamente, mensalmente, tá? Então, assim, para que todos entendam, né, que a assistência social é um serviço essencial, esses benefícios emergenciais aí, precisa de toda a orientação da assistência, né? Então, assim, estamos na ativa, estamos trabalhando, não está sendo fácil, né? E os recursos cada vez mais escassos. Muito bem, Karina, é isso mesmo. Você foi muito bem feliz aí na sua intervenção e a gente acompanha e fala com o pessoal que trabalha na assistência social e é geral as dificuldades e as reclamações em relação, por parte, principalmente da União, né, porque ela transfere os recursos e como ela demora a transferir os recursos, né, para os programas e a dificuldade que tem que se manter os equipamentos funcionando. Ok, Zaqueu, vamos dar continuidade agora. Ok. Bem, pessoal, aqui vamos para o segundo momento, que estava também no edital de convocação,
que é a audiência pública da gestão dos recursos do SUS, né? São todos os recursos da execução de receita e despesa que o município teve, que o Fundo Municipal de Saúde teve durante esse primeiro quadrimestre. A fundamentação legal para a realização da audiência pública, ela está na Lei Complementar 141, no artigo 36, parágrafo 5º, né, dessa Lei Complementar Federal, que diz lá no seu artigo que o gestor do SUS, e aí, vamos dizer assim, com a descentralização administrativa, o gestor do SUS é o secretário de Saúde. Em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, né? Então, nós estamos fazendo o quadrimestre de janeiro a abril. Lá no parágrafo 5º, ele diz que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caso. Então, estamos nós aqui fazendo fielmente, dentro do prazo legal, de uma forma diferente, virtual, mas não menos importante e não menos transparente. Então, vamos dar início aqui à audiência dos recursos do SUS. Essa audiência vai se tratar também de receita e despesa, do comportamento da receita e da despesa da saúde no primeiro quadrimestre, e em alguns momentos fazendo um parâmetro com o mesmo período do ano passado. Os recursos, a saúde recebeu de recurso, né, aqui no final, total, né, nesse período, desses primeiros 4 meses de recursos, 4.019.000, né? Da seguinte forma, da União, de recursos da União, foi repassado 2.494.000, do Estado não houve nenhum repasse, e o município transferiu para a saúde 1.513.000, totalizando 4.019.000. O ano passado, nesse mesmo período, a saúde tinha recebido 3.984.000, né? Ou seja, houve um acréscimo no repasse dos recursos, da disponibilidade de recursos para a saúde, muito próximo do montante que ocorreu o ano passado, e mais aí, assim, nesse período, né, a União teve uma maior ênfase dos recursos da União, exatamente para atender o momento da pandemia, né? Vamos dizer, mais uma vez, reforçando que são recursos de incremento temporário, que está vindo para acudir esse momento, atuar as ações, mas que a gente não sabe como é que vai se comportar aí para frente. Os recursos da saúde, ele pode passar para o próximo. Ela ingressa por bloco, né? E tem o bloco custeio e o bloco investimento, né? O bloco custeio é o funcionamento da saúde como um todo para as despesas do custeio, né? E o investimento, como o próprio nome diz, são obras e aquisição de equipamento. Da União, o município só recebeu recurso no bloco custeio, né? Que foi esse total de 2.494.000. Nesse período, ano passado, a União tinha repassado 1.531.000, né? Então, houve realmente um crescimento de repasse da União com a saúde, aqui em torno de R$900.000, né? Isso dentro dos repasses e também de emendas, tem recurso de emenda. O próximo. Pronto. Dentro das receitas que ingressaram, que vieram da saúde, a gente vai descrever aqui, dentro do bloco custeio, quais foram as fontes de recursos que ingressaram na saúde. Agentes comunitários de saúde, o recurso ingressou 202.900. Da assistência complementar ao combate aos agentes comunitários de endemias, né? Para os agentes de combate às endemias, 49.050. Da atenção à saúde da população para o procedimento no MAC, 524.271. Do coronavírus, 202.351. Esse foi o recurso que chegou para o coronavírus vindo da União. Da FAEC, né, para cirurgias eletivas, 8.470.
do incentivo financeiro para vigilância em saúde, despesas diversas, 26.156. Do incentivo financeiro APS, captação ponderada, 513 mil. Do incentivo financeiro APS para per capita, né, de transição, 40, de desempenho, 47 mil, e de per capita, 36 mil. Incentivo para as ações estratégicas, 153.210. Incremento temporário para o custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial, 500 mil. É um recurso, é um incremento dos recursos que vieram. Incremento temporário para o custeio da serviço de atenção básica, 50 mil reais. Da organização do serviço de assistência farmacêutica, 6 mil. Para o programa de informatização da APS, 6 mil. Do PIS de atenção básica, PAB, variável, né, 168.277. Pronto, doutor. Pronto, falta só um pouquinho, doutor. Pronto, então aí foram os recursos que entraram dentro de todas as fontes de recursos que a União repassou para a saúde, né? Dentro dos recursos do Covid, o município recebeu 2 parcelas para aplicar nas ações de prevenção e combate ao Covid, recurso da União. No dia 31 de março entrou 70 mil e no dia 13 de abril entrou 131 mil, totalizando 202.351,22, que foi os recursos que ingressaram nesse primeiro quadrimestre, especificamente em março e abril, que foi os 2 meses que ocorreu a pandemia. Pronto, a receita, agora nós vamos apresentar a despesa, né? No total, embaixo, doutor, por favor, só para facilitar. Como é que está o comportamento da despesa? Nós temos um orçamento, né, para a saúde de um total de 14.115.704. Dentro do grupo de natureza de despesa, desses 14 milhões, vamos dizer, 5 milhões lá em cima, doutor. 5.672 é o orçamento que a saúde tem para pessoal e encargos, né? Desses 5 milhões, foi empenhado 3.463, foi liquidado de pessoal e encargos 1.999, né? Então, aqui, arredondando 2 milhões, denotando que a folha da saúde, com o pessoal e encargos, gira aqui em torno de 500 mil reais, né? A despesa liquidada. Foi pago 1.732 e tem uma despesa liquidada pagada de 261 mil. Aqui eu estou falando da média, né? Mas a folha mesmo aqui ficou liquidada pagada 261 mil. Outras despesas correntes, né? Que é a parte de compra de medicamento, aquisição de combustível, e toda essa parte de funcionamento das unidades de saúde em seus níveis de atuação. 7.187 é o orçamento previsto. Foi empenhado 4.502, foi liquidado, ou seja, a despesa efetivamente ocorrida foi de 2.489, pagou-se 2.057, ficou uma despesa liquidada a pagar de 431 mil, né? Dentro da despesa de capital, né? Vamos dizer, dentro da saúde existe uma previsão de investimento. Está previsto no orçamento de 1.255, sendo que para investimento, 1.249, só foi empenhado 10 mil, liquidado 10 mil e pago 10 mil. Então, foi essa despesa de capital de investimento que ocorreu nesse primeiro quadrimestre. Inversão financeira, que tem uma previsão de 6 mil reais, a inversão financeira era para aquisição de bens já em utilização. E a amortização da dívida é zerada porque a saúde não possui nenhuma dívida contratada de longo prazo. Então, esse foi o comportamento onde, totalizando, né, de um orçamento de 14.115, foi empenhado 7.976, já foi liquidado de despesa efetivamente ocorrida, 4.493, foi pago 3.801, e tem uma despesa liquidada a pagar de 692 mil. Próximo, doutor, por favor. Pronto.
Aqui, esse mesmo total, aqui a gente vai ver que é o mesmo total, apenas de uma outra forma. Se lá foi por grupo de natureza de despesa, aqui é por subfunção de governo. Como é que é o orçamento da saúde por subfunção de governo? Essa subfunção 122, ela é da administração geral, ou seja, é o funcionamento administrativo da saúde, né? Tem um orçamento de 3.747.000, foi empenhado 2.180.000, foi liquidado 1.336.000 e foi pago 1.142.000. A subfunção atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, né? Os postos de saúde, saúde da família e tudo. Tem um orçamento de 5.048.000 para as ações de atenção básica, foi empenhado 2.706.000, foi liquidado 1.622.000 e foi pago 1.395.000. Da subfunção assistência hospitalar e ambulatorial, é o MAC, né? Que é o Serviço da Atenção Secundária, né? Tem um orçamento de 4.628.000, foi empenhado 2.723.000, foi liquidado 1.335.000 e foi pago 1.066.000. Do suporte profilático e terapêutico, né? Tem um orçamento de 130.000, a despesa empenhada foi 120, foi liquidado 40 e foi pago 40. Da vigilância epidemiológica, né? Essas duas as subfunções, ela forma a vigilância em saúde, né? Então, tem um orçamento de 562.000, foi empenhado 245, foi liquidado 158 e foi pago 156, totalizando aqueles mesmos valores anteriormente apresentados. Próximo, doutor. Pronto. O município faz parte do consórcio de município de saúde, né? Consórcio público de saúde. E aí o município repassou para o consórcio, né, do CEL e da Policlínica, nesses 4 meses, 146.548,42. Durante esse período Ok, doutor? Próximo. Pronto. Durante esse período, né, com o início da pandemia, o governo federal determinou que os recursos que ele repassasse, a União repassasse, seria necessário criar uma ação específica para o controle, os dispêndios com esse recurso. Isso com o objetivo de facilitar o acompanhamento e a fiscalização. Então, foi aberto um crédito extraordinário, né? Para as ações de enfrentamento à emergência na prevenção do combate do coronavírus, Covid-19. Essa é uma previsão inicial, vamos dizer, não tem uma definição da fonte ou do montante de recursos que os municípios vão ter disponível para aplicar em saúde, vindo da União, porque está tudo sendo aos poucos, eles vão soltando as medidas, né? É tanto que, inicialmente, ali a gente viu que o município recebeu, no primeiro quadrimestre, 200 e poucos mil reais, né? Então, vamos dizer, foi aberto um crédito extraordinário na ordem de 610 mil reais. Então, foi isso que a administração, inicialmente, está prevendo a gastar com as ações de prevenção e combate ao coronavírus, né? Nesse primeiro quadrimestre, após a abertura do crédito, né? Nós temos a previsão de 60 mil para despesa com pessoal e contratos temporários. Nesse período do primeiro quadrimestre não houve dispêndio, né? Com material de consumo, uma previsão de 95 mil, foi empenhado 58, foi liquidado 58 e foi pago 55. Com material de bens e serviços para distribuição gratuita, né? Tem um orçamento de 220 mil, foi empenhado 130, foi liquidado 130 e foi pago 82. Né? Com a prestação de serviço pessoa física, tem um orçamento de 105 mil, não houve nenhum dispêndio. Com outro serviço pessoa jurídica,
tem um orçamento de 50 mil, foi empenhado 37, foi liquidado 37 e pago 37. E aquisição de equipamento e material permanente, tem um orçamento, uma dotação com saldo de 80 mil, também até abril não houve nenhuma aquisição de equipamento. Ou seja, desse orçamento específico dessa ação, específica para né, que um orçamento, um crédito extraordinário aberto do montante de 610 mil reais, foi empenhado 226 mil, foi liquidado os 226 mil e foi pago 176 mil reais. Ok, doutor? Pronto. E aí, aqui a última live aqui para a gente concluir a parte da apresentação com relação aos recursos, né, e os dispêndios com saúde, né? A saúde o município tem que aplicar em saúde 15% das suas receitas de imposto e transferência. As receitas de imposto e transferência deu um montante nesses primeiros 4 meses, 10.772.000, né? Que 15% representa 1.615.000. A União, através da transferência do SUS, repassou para a saúde 2.494.000, né? A saúde, ela tem um orçamento atualizado para o ano, né? No montante de 14.115.000, empenhou 7.976, liquidou 4.493 e pagou 3.801. Nesse primeiro quadrimestre, a saúde pagou de res a pagar, ou seja, dívida que veio do exercício 2019, que foram pagas em 2020. De res a pagar não processado, 11 mil, e de res a pagar processado, 491 mil, ou seja, aí em torno de 593 mil reais foi pago esse ano de obrigações vindas em res a pagar. Despesa de recursos próprios, 1.565.000, representando 14,53%. E o saldo financeiro da saúde, o recurso permanecido em conta corrente, em 30 de abril, tinha 1.490.163,26. Esses recursos, ele é em função daquela diferença ainda do recurso que ingressou em abril ainda, como também de uma emenda do incremento que chegou ainda, que está disponível para utilização. Então, apresentando de uma forma bem sintética aí, do comportamento da receita e da despesa, ou seja, dos recursos em termos de fonte, né, e da aplicação dos recursos da saúde, no primeiro quadrimestre do ano de 2020. A saúde realmente é uma pasta que a gente já tinha um conhecimento das suas dificuldades, do que é gerir uma pasta da saúde, e mais ainda com essa pandemia não está sendo fácil gerir a pasta da saúde em todos os sentidos, desde a disponibilidade de recursos até a forma de atuar, né? Vamos dizer, é muito louvável, é admirável o profissionalismo dos que fazem a saúde. Eu falo não só do município de Jucás, que eu tenho o conhecimento da competência, mas de todo o país, né? Como esse pessoal está sendo de uma importância, de uma magnitude em salvar a vida, colocando em risco as suas vidas para salvar vidas, né? E eu estendo também, Anerina, para a assistência social. Tem um ponto importante nesse momento de prevenção e de combate ao Covid, dentro dos seus programas, né? Agradeço aí a atenção de todos, me coloco à disposição para os esclarecimentos e está aberto aí aos comentários do prefeito e demais vereadores e a população. Alguém vai fazer alguma colocação? Ô, Galo Raibon. Essa é de carrinho. Ó,
Bora ver se... Alguém vai fazer alguma colocação, prefeito? Eu quero encerrar, era bom ouvir alguém aí, né, doutora? Se alguém quiser falar, né? Boa tarde a todos, boa tarde para o presidente, prefeito Luna. Parabenizar aí a brilhante explanação do Manuel, uma explanação bem objetiva, né, que facilitou muito, né, a objetividade aí com que ele apresentou aí para que a população jucaense, né, tenha aí o conhecimento, né, da prestação de conta desse primeiro quadrimestre. E isso é uma situação que não é apenas nesse momento. A gestão do prefeito Luna, desde o dia que assumiu, ela faz essa apresentação, deixar claro aqui para a sociedade que agora nos escuta, que desde o início da gestão do Luna, essa apresentação ela é feita na Câmara, com a participação popular, né, e a opinião da população, e que hoje nos assiste aí ao vivo pelo Facebook. Né? E aí, assim, parabenizar, dizer que realmente é um momento excepcional, porém é brilhante a apresentação aí do Manuel, e que a população também dessa forma, né, perante aqui o Facebook e demais meios, tomou conhecimento aqui da gestão em que o Luna apresenta com sua transparência, eu digo até que o Luna ele tem uma segurança muito grande com os recursos públicos, né? E parabéns ao prefeito Luna, parabéns aí à presidente da Dora pela audiência pública, Manuel, ao Manuel e a toda a sociedade que nos assiste nesse momento. Parabéns. Gostaria de falar, doutor? Vereador Gerardo, pode falar. Boa tarde, né? Mais uma vez a todos. Também só queria parabenizar, né, pela bela apresentação do Manuel aí, né? Deixando bem claro sobre as despesas, sobre as receitas que chegam ao nosso município. E, mais uma vez, só parabenizar pela administração aí do prefeito, né? Da qual nós fazemos parte, né, Dora? Nós fazemos parte dessa administração, da qual nos deixa mais orgulhosos cada dia que passa, e com o cuidado que o prefeito tem com o dinheiro público. Isso aí está demonstrado nas despesas, nas receitas, que são bem equilibradas, né, apesar das dificuldades, né, que nós temos, mas somente para parabenizar aí ao Manuel, né, e a todos envolvidos, né, porque o prefeito, por trás dele também tem os secretários, né, todos os secretários, todos que fazem a administração, um belíssimo trabalho. Parabéns a todos. Obrigado. Mais alguém vai falar? Eu gostaria de falar, doutor. Pois não, Lisboa. Pode falar, Lisboa. Tá ok. Então, eu só gostaria também de parabenizar ao Manuel por sua bela apresentação, né, que a gente sente-se muito à vontade, quase 2 horas de apresentação, e a gente não se cansa de ouvir a maneira como ele faz as explanações, deixa a gente bem tranquilo. Parabenizar também ao prefeito, né, pelo trabalho que ele faz constantemente, inclusive da transparência. Eu vendo aqui na apresentação da saúde, quando o Manuel fazia a apresentação, do recurso da Covid-19, né? Que é 200, mostrando aqui que o recurso veio, que foi aplicado 202.387,20. E nós ouvimos aí nas redes sociais pessoas talvez mal informadas ou até maldosas, não sei qual é a classificação que a gente daria, dizendo que veio 2 milhões e que o prefeito teria que prestar conta. E isso aqui fica bem claro, essa transparência faz com que toda a comunidade, todas as pessoas que estão participando, que estão vendo, fique consciente da maneira como é conduzida, a seriedade que é conduzida a nossa administração municipal. Então, aqui eu só quero parabenizar o prefeito e parabenizar o Manuel da maneira como ele faz essa brilhante explanação. Obrigado. Mas alguém vai tem escrito Valneida Luna,
Aglaí e Carlinhos. Eu podia só complementar um pouquinho o que Lisboa falou? Pois não, vereador. Posso? Pode, Sim. vereador. Eu só queria dizer, assim, complementando as palavras do Lisboa, né? É por isso que, muitas das vezes, eu também critico a posição de alguns vereadores que deveriam estar participando como é que se diz, dessa prestação de conta, né? Para que eles pudessem debater a respeito disso, porque muitos falam, mas poucos fazem, né? Para poder, se informam, para que pudesse debater nesse momento, que aqui é um momento de discussão, é um momento que vocês, realmente, o prefeito, a gestão está expondo seus como é que se diz, sua prestação de conta, né? Então, é só dizendo isso, porque essa informação de 3 milhões que vinham, 2 milhões que vinham, então está aí, está bem claro, né? Então, fica bem visível para o povo. Obrigado. Ok. Agora, a secretária de Assistência Social, dona Valneida. Olá, Dora. Boa Estão me tarde. ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos Boa sim. tarde a todos, certo? Quero cumprimentar aí o Manuel pela apresentação desse primeiro quatrimestre do ano de 2020, muito bem apresentado, e torcer para que a administração possa ter, no segundo quatrimestre, um percentual apresentado hoje de 25,14% na educação, de 14,53% na saúde e 73,43% na infraestrutura. Porque se no segundo quatrimestre a gente puder ter esse índice aí, as coisas irão caminhar bem melhor do que a gente está esperando, certo? Então, um abraço a todos. Foi boa demais a audiência pública desse primeiro quatrimestre. Um abraço a todos. Agora a participação do vice-prefeito, Carlinhos. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar o nosso prefeito Luna, a nossa presidente Maria das Dores, parabenizar a todas as pessoas envolvidas nessa apresentação, ao Emanuel, ao Hélio, ao Zaqueu, e falar dos números, né? Dos números que foram apresentados hoje, o equilíbrio das contas do nosso município. Mas nós sabemos que isso só é possível tendo em vista o trabalho do nosso gestor. E nós todos sabemos que não é fácil. Um município pobre, mas que vem apresentando números excelentes no nosso estado, né? Quero aqui parabenizar pela a clareza e a transparência que o nosso prefeito vem tratando o dinheiro público, né? Quero aqui só levantar um porém, que a oposição de Jucás fala muito no portal da transparência, e que eles divulgam muito isso. Seria muito importante também que eles pegassem essa transparência dos números, das contas, do dinheiro do povo de Jucás e também pudesse publicar, pudesse passar para outras pessoas, né? Então, aqui quero deixar meu abraço e parabenizar mais uma vez o nosso prefeito, Raimundo Luna, que eu tenho dito que é o melhor prefeito do Brasil. Muito obrigado. Tem mais alguém inscrito? Eu. Boa tarde. Aglaí, a secretária de Educação. Isso. A apresentação do Manuel é muito didática, né? Muito clara. E, assim, diante de todos os desafios, né, que a educação está enfrentando nesse momento, a gente tem um grupo de professores e um grupo de gestores muito esforçados. Dizer que nós estamos chegando na casa dos alunos, seja via grupo de WhatsApp, seja via de atividades impressas, né? A gente tem dados de quantos alunos a gente está alcançando, de quase 4 mil a gente está alcançando 3 mil e dá quase 80% dos alunos, né? Então, assim, se os vereadores quiserem saber o que a gente está fazendo nesse tempo de pandemia e o que a gente tem aí de desafio pela frente, porque são muitas as discussões, são muitas as informações e são muitas as incertezas, né, no mundo da educação. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, a gente precisa do apoio também, do esclarecimento dos vereadores,
diante da comunidade, do que está sendo feito. A educação não está parada, pelo contrário. Hoje os professores estão trabalhando muito mais, porque é uma coisa atípica, surreal até, você não poder se juntar. Escola é aconchego, então a gente não está tendo como fazer isso. Mas nós estamos chegando à casa dos alunos, seja por meio da conectividade, seja pelas atividades impressas, apoiadas pela Secretaria de Educação, quando a escola não tem como chegar até a casa desse aluno, e respeitando todos os protocolos de saúde, de máscara, as mãos higienizadas ao produzir o material, as mãos higienizadas ao entregar o material na casa das famílias. Então, dizer que a gente está aqui, nós assumimos, substituindo o professor Aurélio, que não é fácil, né? É uma pessoa muito competente, e veio também aí o desafio da pandemia. Mas nós estamos aqui à disposição para qualquer informação, se os vereadores quiserem, se houver algum questionamento, nós temos números, está tudo mensurado, tudo registrado, inclusive decreto que o prefeito assinou com relação à normatização das aulas não presenciais ou remotas, como estão sendo chamadas, para que a gente pudesse ter mais segurança ao fazer o trabalho. Então, desde já agradecer também o apoio do prefeito, que até agora não faltou nenhuma condição naquilo que a gente se propôs e está se propondo a fazer. Mas, dar meu boa tarde e dizer que estamos à disposição aqui para qualquer informação. Ok. Não tem mais nenhum inscrito? O prefeito quer fazer alguma consideração? Eu quero... Desculpa, só antes. Pois não. Perdão. É que o secretário de Saúde, o Gleidson, me ligou e aí pediu para justificar que, por problemas técnicos, infelizmente, ele não pôde comparecer, e aí pediu que eu fizesse a justificativa da ausência dele aqui ao vivo, e assim eu estou fazendo. Obrigado, prefeito. Ok. Ok. Prefeito? Pois não. Pode Dora, falar. eu quero fazer as minhas palavras, encerrando a nossa participação, dizendo não só para os vereadores, eu achei... Queria pegar um adendo aí na palavra do vereador Gerardo Júnior, que quando ele pediu que esse aqui seria um momento para tanto o vereador do nosso lado, como o vereador da oposição, participasse do momento desse, porque é uma hora muito boa para você poder ver onde é que o prefeito está aplicando dinheiro, como está aplicando, né? Mas eu quero dizer assim, para encerrar, o seguinte, de que isso me orgulha de abrir o livro caixa da prefeitura e mostrar para a população como o prefeito está aplicando o dinheiro do povo. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu fico muito feliz. Eu gostaria até que tivesse havendo uma boa participação na página da prefeitura, para que a população tomasse conhecimento de tudo isso que ele tem feito pelo povo. Afinal de contas, eu tenho dito, o dinheiro público é um dinheiro que você tem que trabalhar com muita responsabilidade. Uma coisa é seu dinheiro, outra coisa é o dinheiro do povo. Então, você tem que ter muito mais cuidado com o dinheiro do povo. Então, um abraço para todos, muito obrigado. E quero dizer, Manel, mais uma vez, viu, da minha gratidão pelo trabalho que você vem fazendo na parte contábil da prefeitura. Um grande abraço a todos e boa tarde. Bom, eu vou só fazer aqui as... Manuel, doutor, ainda quer fazer alguma consideração final, não? Eu queria só pedir desculpa à minha secretária de Educação, que eu fiz referência a duas secretarias e não fiz referência à educação. Eu realmente fui um pouco infeliz, porque não se pode pensar em saúde sem educação, né? E eu sei da atuação da educação, sei como o momento está sendo difícil, equacionar, né, período letivo com esse período de aula online, talvez esteja acontecendo, o acompanhamento de outras formas, né? E mais ainda, com certeza, tendo a ciência que tem ainda para frente, para terminar o ano letivo, muita coisa, muito desafio a ser superado. Então, minha desculpa, mas dizer da importância, e com certeza a administração municipal, né, com a sua chegada, mesmo com a saída do Aurélio, professor Aurélio, de muita competência, de muito conhecimento da área de educação, com certeza com a sua chegada também está, a Secretaria de Educação também está bem entregue.
Né? Obrigado aí. E agradecer a todos, agradecer pela referência, dizer que posso ter um pouco de conhecimento pela vivência do tempo de serviço, mas, ao mesmo tempo, dizer que aonde você pisa é onde também você tem mais sustentação. Você saber onde está pisando. Então, aquilo ali lhe dá uma sustentação daquilo que você está dizendo. Então, a administração municipal do prefeito Luna dá esse conforto para quem trabalha com ele, de saber como está pisando, saber a segurança de você estar dizendo algo e estar transmitindo algo, e saber a segurança e a confiabilidade que aquilo é uma verdade. Então, vamos dizer assim, tudo isso daí vem, com certeza, da sua administração, Luna, da maneira como você conduz o município. Não é fácil, você está indo, né? Você está no seu 8º ano de mandato, é um tempo razoável para um gestor, né? E a gente tem acompanhado e sabe da sua eficiência, da sua competência e, acima de tudo, né, da sua aceitação, que é um fato importantíssimo de um gestor quando a gente escuta. E eu falo isso, não é nem falando uma referência com o povo de Jucás, até porque convivo pouco com o povo de Jucás, mas sou de município próximo, vizinho, a minha família, e tenho, quando chega no município, vamos dizer assim, a sua administração é referência daqueles municípios vizinhos também, porque conhece da forma que você administra, do seu compromisso, do seu comprometimento e o zelo que você tem pela coisa pública. Então, parabéns, né? Continue desse jeito, e vou até pegar a sua frase, só o trabalho constrói, né? Ok. Bom, então, assim, eu acredito que não tem mais ninguém, né, para falar, mas eu queria aqui de encontro o que a secretária de Educação colocou, né? A sua colocação, aliás, veio de encontro, né, com o nosso anseio, com o que nós estamos fazendo na Câmara, como nós estamos realizando as nossas sessões, né? Então, na primeira sessão, nós trouxemos o doutor Zaqueu, que veio falar, esclarecer dúvidas sobre o benefício emergencial. Na segunda sessão, nós trouxemos a coordenadora do CAPES, que veio também falar como estavam sendo os atendimentos nesse momento de pandemia, nesse momento que as pessoas se encontram muito ansiosas, né? Então, a gente solicitou a presença dela. Depois, realizamos uma audiência pública com o doutor Manuel, né? Que esteve, foi muito boa também, para discutir e esclarecer pontos da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Quinta-feira passada, nós tivemos a presença do Vandir, gerente do Banco do Nordeste, que veio falar sobre o FNE emergencial. E amanhã nós teremos a participação do SEBRAE, que vai falar como está também trabalhando com as empresas nesse momento, qual o apoio que está dando, né, para que as pessoas ajude a esclarecer, tenham mais conhecimento. E a gente já ia fazer o ofício, né, convidar, mas já estou convidando aqui ao vivo, para na próxima sessão a secretária de Educação está participando da sessão, né, colocando como é que está sendo o trabalho da educação nesse momento de pandemia, e na outra sessão a secretária de Assistência Social, que na sessão passada nós até já falamos um pouco de como a assistência social vem trabalhando, eu tinha conversado com a Geraína, e a dona Valneida também mandou para a gente um relatório de como estão sendo desenvolvidas todas as ações. Então, assim, a Câmara está também, né, fazendo a sua parte, ajudando nos esclarecimentos à população e trabalhando sempre de forma conjunta e parceira com a gestão, com a administração. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a presença de todos, parabenizar, né, o prefeito pela transparência com o município, pela organização, pela capacidade que tem de fazer uma boa gestão, né? E ao doutor Manuel, a forma sucinta e esclarecedora, né, que ele sempre apresenta, enriquecendo, né, os debates, né, a participação dos vereadores. Então, como ele diz, né, é um momento novo, de forma diferente, mas não menos eficiente, não menos transparente. Então, eu espero que tenhamos atingido o nosso objetivo e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.
Boa tarde.